Direto do Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Saudações e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Massaro Rochi. Eu sou André Zotelli. E eu sou o Berg. Estamos aqui. A André falou primeiro, hoje é aniversário dela, rapaz. Galera, no dia da gravação é aniversário da nossa queridíssima André. André, parabéns. Eu ia dizer ao vivo, mas não é ao vivo porque a gente tá gravando, né? Mas pra você, pra nós aqui é ao vivo. Então, durante a gravação, parabéns de verdade. E você quiser mandar parabéns pra André, você começa logo aqui nos comentários, dando parabéns, mandando sua mensagem pra ela. Obrigada. Você tá deslocada no tempo, mas o que importa é a intenção, sempre. Exato. Sempre. Sem contar que a gente para de contar a idade depois de um tempo, né? A gente só conta os parabéns que as pessoas dão. Eu tô voltando pra trás já. Eu conto pra trás também. Eita porra, tô metido com um bando de Benjamin Button aqui. Agora a pergunta é, em qual idade ela fez ela pivotou e virou o contador? Nossa, eu não vou entrar em detalhes. O meu foi nos 30 e acho que foi 32, mais ou menos, por aí que eu virei o contador. Ah, nossa, eu fui mais modesta, eu virei nos 40. Nossa senhora. Programa 193, hoje a gente continua falando sobre educação de filhos e a gente aborda o tema educando em outros idiomas. Então, vários temas interessantes. Hoje a gente vai falar sobre as crianças indo para a escola, a gente se ferrando para dar aula para eles e todas essas coisinhas maravilhosas que você conhece da vida de ser pai e mãe. Ser pai e mãe é padecer no paraíso. Quando isso acontece em outro idioma, então, o que é, né? Paraíso em francês é paradis. O paradise. O paradise, é. É isso aí. Sem mais delongas, vamos lá pro programa. Mas a gente não pode deixar de falar sobre nossos parceiros do Canadá agora. São eles que ajudam a manter as contas em dia, esse negócio, e esse projeto continua funcionando. A gente não pode deixar de falar da nossa amiga Andréa Brito, da Energia Finances. Energia Finances, que oferece para você o melhor seguro viagem do universo, conhecido. Do universo. E se você já sabe, vai viajar, seja a prazer, seja a trabalho, seja a imigração, você não pode deixar de contratar um serviço de seguro viagem, porque você não quer ficar sujeito às intempéries da vida diária. Você não quer ter que morrer com... primeiro, você não quer morrer, né? E segundo, você não quer morrer com uma conta de 2 mil, 3 mil, 10 mil dólares simplesmente porque você ficou com uma gastrite ou uma gastroenterite. Economizando palito. Exato. Economizando palito é bom. Faz tempo que eu não uso esse negócio. Outra que a gente não pode deixar de falar é nossa amiga Soraya Quirino, da Ative Exams. Você tá pensando em fazer um exame de certificação em inglês, seja o IELTS ou o TOEFL ou o SEL People, whatever, você não pode fazer esse exame sem se preparar. E se preparar significa estudar e contar com o apoio de quem realmente entende essa palavra. Então, a Ative Exams é a sua opção perfeita para isso. A Soraya é super atenciosa e ela tem turmas feitas sob medida para a sua necessidade. Seja você fazer o exame do listening, do writing, ou do speaking, ou telepathy, ou transportation, ou whatever. Ela tá ali para ajudar você. E a gente não pode deixar de falar do Aprender Francês Agora. É isso aí, Aprender Francês Agora ainda... eu ia dizer de férias, mas a gente não está de férias, não, trabalhando. Estamos trabalhando no site, trabalhando nas novidades que a gente quer trazer. O livro está aí disponível, quem quiser é só baixar, se inscreve lá no site, pede pra gente que a gente manda para você e visite nossas redes sociais. Se você for no Facebook, no YouTube ou no próprio site, a gente tá lá, tem vídeos toda semana, tem vídeo direto lá, tem bastante conteúdo para você começar a aprender francês já. Então, www.aprenderfrancesagora.com, ou se você for no Facebook, Aprender Francês Agora, ou no YouTube, Aprender Francês Agora, nosso canal lá. Assina e fica por dentro, vale a pena. É isso daí. E se você quiser conhecer outros parceiros do Canadá Agora, acesse agora canadagora.com/serviços, que você conhece esse e muitos outros serviços que vão lhe atender muito bem.
Então, educando em outros idiomas. Lembrando que a gente gravou um outro programa, né? A gente começou a falar essa saga no 188, o último que a gente conversou com a Andrea já, que a gente falava sobre filhos e aprendizados, mas essa discussão toda já tem anos, né? A gente já... É isso, a gente ficou de volta e estamos aqui continuando, na verdade não é revisitando o tema, mas continuando o que a gente não conseguiu falar naquele programa lá, 188, por falta de tempo mesmo. O assunto é muito longo, a gente tinha dito. Pois é. No passado, a gente já gravou um programa, 157, a gente falou sobre criação de filhos bilíngues, onde a gente conversou com a criadora do Kit Papagaios, a Luciana Peixoto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa própria experiência. Então, recapitulando o que aconteceu. O que aconteceu no último programa, Berg? Eu sabia que você ia jogar pra mim. No último programa, a gente falou de várias coisas, entre elas, por exemplo, o fato de que a gente usa... muito a parte eletrônica, que tem muito uso da internet, tem muito uso daquele quadro branco já eletrônico. O professor usa uma canetazinha laser para dar aula. A gente falou que não tinha caderno, o pessoal recebia tudo, né, não tinha que ficar copiando, a gente recebia tudo já, as crianças recebem isso, que a gente recebe o plano do mês da escola. A gente falou um pouco das dificuldades do começo, falamos de quando a criança chega que não tem um outro... Assim, a criança chega, como no caso do teu filho, do Mate, que chegou e não falava o idioma e entra na escola e tem essa certa dificuldade. Então foram vários assuntos interessantes que a gente entrou no ponto. Quer ter mais detalhes, você escuta lá 188, depois você volta para cá e escuta o 193, esse aqui. A gente vai dar prosseguimento. Massa. Senhora. Curiosidade minha, com quantos anos o Matsuru tava quando vocês vieram? Cara, a gente chegou aqui, ele tinha recém-completado... Quantos anos? 5 anos. Já era direto a idade de ir pra escola no Quebec. Esse foi, acho que talvez o ponto que talvez a situação mais difícil, entendeu? De todos, porque quando você tem a criança mais nova, você entra na creche, né? O pessoal da creche vai mais devagarzinho com as coisas, assim, tem muita brincadeira, tem muito trabalho manual, tem muita coisa. Você começa a aprender as letras, começa a aprender a escrever o nome. Então, são coisas que, se você não fala o idioma ainda, dá um certo tempo para você aprender, mas quando você tem que chegar aí direto pro ano letivo, e você chegou no verão ainda mais, né? Pois é, ele entrou direto na escola, no maternal, não teve muito né? tempo de ter contato com nada para aprender, né? Não, mas tanto que eu acho que por um lado foi bacana, porque ele não precisou, todo mundo tava meio que no mesmo barco, assim, ninguém sabia escrever, ninguém sabia ler, e ele foi meio que alfabetizado em francês. Claro que ele não tinha a vivência de ter o francês dentro de casa, né? Nem de ter ido para uma creche ou algo parecido. Mas eu acho que ele deu muita sorte de começar a ser alfabetizado lá. Então, demorou algum tempo para ele começar a falar, né? Tipo, ele foi para a escola em setembro. Quando era começo de dezembro, um dia ele deslanchou a falar. Eu não sabia nem de onde estava vindo aquele monte de palavra, mas ele deslanchou a falar. Eu ia dizer que quem não teve muita sorte foi você, né? Porque vocês tiveram que aprender ao mesmo tempo, porque foi uma das coisas que a gente comentou no programa passado, e que os pais, a escola pede uma participação muito ativa dos pais. Então você teve que se virar nos 30, assim, eu acho que rápido, para tentar dar um suporte, né? Eu digo mais, não tinha que me virar nem nos 30, era nos 10 mesmo. Correndo, tinha via negão. Como é que era o teu nível de francês quando você veio, Massa, pra... Então, o papelzinho que a escola me deu, ele dizia que eu tinha o francês intermediário. Agora, o francês intermediário na vida real, assim, na vida como ela não serve pra merda nenhuma, além de você passar vergonha no mercado. Que é só o que acontece. Você chega lá e diz... Je m'appelle eu. Ajuda eu, por favor. Eu percebo a mesma coisa no inglês também. Quando fala que você tem o intermediário, você chega aqui e você fala, nossa, mas acho que eu tô no básico ainda, né? Porque a diferença do inglês que a gente aprende na escola e pro que a gente vai ter na rua, no dia a dia, é muito diferente, né?
Então você se pega assim, bem aquém daquilo que você estava esperando, né? E isso, claro, na hora de você ajudar um filho na escola, vai impactar muito, né? E você conseguir conversar com os professores, entender o que eles estão pedindo, entender o que quer fazer. É verdade. Né? E os teus vieram já com uma idade bem maior, né? Já foram de pro fogo. O meu? É, os teus dois. O meu, então, o Kazu veio com 7 e o Yumi com 9. O Kazu tinha recém-alfabetizado, ele fez a primeira série do primeiro grau, né? A primeira série do Fundamental no Brasil. E chegou aqui em janeiro. Daí, em janeiro, em vez dele ir para o começo da segunda série aqui, ele pulou para a segunda metade da segunda série, né? Então, ele ficou com gap, assim. Então, os dois ficaram com gap, assim, de meio ano, que começou o ano letivo na escola no Brasil, e quando chegou aqui, em vez de ir para o mesmo ano letivo, eles foram um ano para frente, por causa da idade. E eles foram bem jogados na fogueira, assim, desse mesmo jeito que você falou, Matsuru, porque eles não falavam nada. Yumi tinha um pouquinho, porque a escola que eles estavam é uma escola bilíngue, mas era uma escola bilíngue meio período, então só ensinava o básico do inglês, assim, para as crianças. O Kazu, como estava ainda na primeira série, o contato que ele tinha com o inglês no Brasil era bom dia, boa tarde, the book is on the table, essas coisinhas bem super básicas. E porque a escola que eles estavam ensinava o inglês por language acquisition, assim, né, de ensinando conforme vai usando, não era aquela coisa de decorar gramática e tal. Essas coisas, nada assim. Então era o inglês do dia a dia no contexto. Então era dentro do contexto da escola. O Kazu tinha algum contato e o Kazu não tinha quase nenhum contato e Yumi tinha algum contato. Então, eles chegaram, assim, praticamente cruz. A professora lá do Brasil falou para mim que a Yumi já tinha o emergency speech, que é o discurso, assim, né? A fala para situações, para se virar, no dia a dia, né? Para pedir ajuda, que nem você falou, né? Please help me. O inglês dela estava bem básico, assim, né? Uma criança de 9 anos de idade, né? Nessa fase de falar algumas palavrinhas de água, do contexto do dia a dia, assim, de coisinhas básicas para conseguir se comunicar. O Kazu era praticamente zero. Então, caiu na escola aqui. E daí eles não sabiam falar nada. E aí aconteceu muito interessante você ter falado em 3 meses, o prazo quando o Matsuru começou a falar um monte de palavras que você não sabia de onde vinha, porque os meus também, eles levaram esses 3 meses. O primeiro mês eu percebi que começava a aparecer algumas palavras aqui e ali. Aí com 3 meses eles estavam falando frases assim, e você fala, nossa, eles já estão falando. E daí com 6 meses eles pararam de falar português, né? Eles só queriam falar inglês. Isso acontece, isso é interessante. A gente teve até, acho que uns 2 programas, exatamente quando a gente gravou o 188, logo depois... Não sei se foi talvez acho que no 90, a gente teve um comentário de uma de nossos ouvintes que falou isso, que ela vinha pra cá e tava morrendo de medo, acho que ela tinha até visto um dos artigos da Andrea também, que ela tava morrendo de medo por conta que os meninos iam chegar e iam ter que se meter nessa, entre aspas, selva, né? E na época a gente comentou exatamente isso, que é interessante porque a criança é meio que esponja mesmo. Então, você imagina, você chegou, né? A cidade é nova, a cultura é nova, o mundo para ela é novo, ela não conhece nada, ela não conhece ninguém, entra na escola que ela não só ela não conhece nenhuma daquelas caras, como... Ela não entende o que as pessoas estão falando. Ela não fala o que eles falam, né? Exato. Então, assim, pode realmente parecer algo bem, bem assustador, mas, regra geral, as crianças tiram... De letra. Quase de letra. A minha percepção com as pessoas que eu tenho contato, eu não vou dizer que eu nunca vi caso de criança que não se adaptou, porque eu já vi sim alguns, que teve dificuldade na adaptação inicial, mas a grande maioria, assim, as crianças se adaptam bem. Eu não sei se foram vocês que comentaram nesse dia que eu leram um comentário da ouvinte que falaram assim, olha, geralmente quem vai se ferrar, assim, né, são os pais, né? A gente é que se lasca nisso daí, assim, no começo, porque eles realmente é muito mais, a coisa é muito mais suave, assim, a coisa vai muito melhor do que você vê acontecer com a maioria dos adultos, que demoram mais, tem mais dificuldade, né? Isso, assim, a gente comentou realmente, o que eu posso dizer, uma coisa que é interessante, é que não é simplesmente você aprender a falar, né? Não. É você aprender a falar
E você tem que aprender a matéria, vocabulário específico para as matérias que ele está aprendendo. Tipo, a criança começa a aprender os verbos, você tem que ir lá e manjar um pouco de conjugação de verbo no idioma que você está tratando, novo, para ajudar realmente, para tentar tirar uma dúvida. Né? Ela vem com a tarefa de casa, tem que escrever uma frase, uma coisa, você tem que ajudar a raciocinar e dar uma explicação que faça sentido, né? No meu caso, assim, eu tive, entre aspas, sorte nesse lado, porque eu tive meus filhos aqui, então eu já falava bem o idioma, eu já estava tranquilo quando eles nasceram e quando chegaram na idade escolar, e eles aprenderam todo, né? Eles entraram desde o primeiro ano de creche, o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, entraram no maternal, então para eles foi meio que natural. Mas eu entendo os pais e um outro ponto, né? Que é interessante, né? O Canadá, 2 línguas, então quem vem para o inglês, o Brasil já tem um pouco, como a gente falou, de inglês. Então, o que a gente mais faz no Brasil é estudar gramática. Talvez sirva para dar uma noçãozinha, né? Mas o francês é meio que punk, porque é um outro mundo, né? É tudo diferente também. Então, o pai tem que se esforçar não só para ele, porque ele está naquela fase de arrumar emprego e buscar fazer a vida dele aqui também, enquanto tem que ajudar os filhos que estão começando na escola. É tudo de uma vez só, né? O fato do Canadá ser um país muito preparado para receber os imigrantes ajuda demais, né? Porque, por exemplo, os primeiros dias na escola, o que eles fazem, que eu vi em várias escolas, sempre tem um amiguinho com quem a criança já se identifica nos primeiros dias, né? E daí aquele amiguinho fica responsável por tomar conta da sua criança, do seu filho, por estar sempre junto. Que legal. Pô, isso é massa. Você nunca viu isso, Massa? Eu não, cara, tipo, né? Talvez porque o seu fosse muito pequenininho ainda. Provavelmente, mas eu já escutei a história do Berg. O Berg contou que a professora às vezes vai atrás do Luiz Henrique porque quando chega um aluno espanhol, porque ele consegue conversar com as pessoas, né? Então, eu entendo que isso existe mesmo, que deve ser uma estratégia da escola. Né? Exato. Isso. Existe, tem algumas escolas assim, teve amigos meus que deram sorte que na escola deles tinha criança brasileira, então já logo apresenta, mesmo que não seja da mesma turma, já logo apresenta nos primeiros dias, no primeiro dia de aula, e né, Joãozinho, né, você vai cuidar do Bernardinho, vai ensinar o Bernardinho a se comunicar aqui, tudo que ele precisar que a gente não entender, você faz é o intérprete, né? Eles fizeram isso com o meu filho na escola, com uma criança da série anterior. Então. Eles pegaram a hora do recreio, eles meio que modificaram um pouco o recreio dele pra colocar ele junto do meu filho, pra poder ele dar um suporte, dar um apoio, ensinar as primeiras coisas, traduzir um pouco no começo, sei lá, tentar dar uma... Não, e mesmo quando às vezes a criança não fala o mesmo idioma, mas tem uma criança da sala com quem se identifica. Na escola das minhas crianças não tinha nenhum que falasse português. Uhum. Nem espanhol, nem nada. Então, eles... tinha uma menina lá na sala da Yumi com quem ela se identificou logo de cara. Então, a menina sempre ajudava ela, mas era muitas vezes por mímica, né? Mostrava, tem que fazer isso. Então, a menina ia fazendo, a Yumi ia copiando. Essas coisas, assim, vamos pra cá, pega a mãozinha e vai, leva junto. Então, nesse sentido, sim, porque não fala ainda inglês. Então, e a Yumi não falava quase nada e a menina não falava outro idioma, só falava inglês. Então, mas o ser humano se vira. O ser humano é um bicho que se vira. Então, a comunicação acontece de alguma maneira e a criança vai receber apoio e suporte. Eu acho que eu sempre falo para os pais, fiquem tranquilos, porque maioria, assim, mais de 90% dos casos, tudo vai bem. É porque, como você falou, é preparado, né? Uma coisa, por exemplo, se fosse o inverso, imagina se fosse uma criança que chegasse no Brasil, né? Quando as escolas não estão, por exemplo, você pegar em Fortaleza não tem muito estrangeiro, então lá no Nordeste em geral não tem tanto, assim, família que chega para lá para emigrar, para decidir morar. Então, eu não acredito que a escola tenha um padrão ou algum tipo de mecanismo para fazer isso acontecer. Sabe, o outro... dar um acompanhamento para ter essa estrutura. Porque, assim, a única vez que eu lembro de alguma coisa que aconteceu na época que eu estava no Brasil foi um caso de intercâmbio, mas a gente já estava acho que estava no primeiro ano do segundo grau. E aí veio um gringo para lá, mas aí já tinha gente que fazia os cursos de inglês lá. E aí o pessoal falava inglês e deu uma
uma mão, mas na aula a gente via, ficava voando, né? Ele ficava olhando o professor e devia estar, no cérebro devia estar dizendo assim, né? Meu Deus, que diabo é isso que ele está... que ele está falando aí, que eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo. Mas aqui, como você disse, é realmente interessante como a imigração é forte, as escolas sabem que eles têm que ter algum tipo de estrutura desse tipo para fazer. E outra coisa, né? A gente está falando, no caso lá do Brasil, a gente fala um caso assim de inglês, mas aqui você pode dizer que vem gente que fala árabe, vem gente da Coreia, vem gente da China, vem gente do Brasil, vem gente da França, vem gente de tudo quanto é canto, é bem punk, assim, eu acho que em termos dessa organização, mas eles têm isso, e tem também a questão da aula de apoio, né? Uma coisa que eles fazem não só para os estrangeiros, mas aqui, por exemplo, aqui em Quebec eu vejo muito isso. Eles têm, às vezes eu vou buscar meus filhos à tarde, né, no final da aula, em algumas salas tem lá alguns professores, ou estagiários, ou monitores, com algum grupo de crianças, eu acho que são os que têm mais dificuldades, que precisam de apoio, e eles têm umas aulas de reforço e tal. Então isso é outra coisa que pode ser bem útil. Então, é interessante você falar isso daí, sobre o Canadá ter essa realidade, porque eu até destaquei um artigo que eu li outro dia no jornal falando sobre o governo japonês estar preocupado com a quantidade de crianças brasileiras com sintomas de autismo. O que acontece por lá é bem diferente do que rolou no Brasil, né? Rolou aqui no Canadá. Tipo, o Japão abriu essa oportunidade... Quer dizer, foi atrás de gente para trabalhar lá, né, durante a década de 90. Daí rolou essa enxurrada de decassegue para morar lá. Uhum. Só que na época eles esperavam que quem fosse morar para lá fossem homens solteiros, né? Que fossem trabalhar na fábrica e fazer trabalho pesado, que era o que eles estavam precisando. E aconteceu do pessoal tá indo com família. Ou então foi primeiro, depois trouxe família e tal. E em geral, as pessoas não falavam japonês. Então, o brasileiro que ia para lá não tinha conhecimento de japonês e aos poucos acabou se acostumando com a comunidade. Então, vivia numa realidade onde só precisava falar português e tal. E o que rolava? As crianças iam nascendo, ou melhor, eles começavam a trazer as crianças para lá e, como geralmente a grana é curta, as crianças eram deixadas em creches que não tinham assim, exatamente um suporte muito bom para adequar ou para adaptar a criança. Resultado da história, de modo geral, pela qualidade das creches que eles ficaram, isso aí não é um caso genérico, mas eram casos bem específicos, as crianças ficavam em creches bem baratas, assim, de uma qualidade bem duvidosas, onde o cuidador basicamente se preocupava em deixar a criança assistindo televisão. Sim. Então, com isso, a criança não desenvolvia habilidades sociais. Então, ele não aprendia a se relacionar. E quando finalmente ia para a escola, falava um japonês bem meia bunda, quando falava. E soma-se a isso a responsabilidade que aquela criança tinha em ser o ajudante dos pais, porque os pais não falam japonês, então ele tinha a necessidade de amadurecer mais rápido. Então, tipo, ele pulou fases, ele pulou alguma necessidade, e as crianças acabaram se tornando criaturas extremamente introvertidas. Então, você vê tudo isso que acontece daí porque o país não tem um preparo para recebimento de imigrantes como a gente tem por aqui, que é de fato, a gente sabe que o Japão ele tem um modo de enxergar um tanto quanto mais discriminatório, assim, mais isolacionista. O japonês por si não se mistura muito com o estrangeiro como é por aqui, que tem essa aceitação bem maior, né? Assim, é engraçado que no artigo você colocou como autista, mas eles não são autistas, na verdade. Só né? que é o sintoma, a forma que as crianças se comportam, né? Elas se isolam, elas não sabem interagir com gente. Mas isso é uma coisa interessante a gente falar, porque isso acontece mesmo aqui, indiretamente de um certo modo, uma coisa que a gente observa muito e que alguns pais se assustam, tá? Que é o fato de... Por exemplo, imagina, mesmo no nosso caso, como no meu caso, que meus filhos nasceram aqui, né? Eles nasceram aqui, eles foram submetidos, desde que nasceram, ao português. Então, eles vão escutando português. Obviamente, eles começam falando português. Geralmente, como o meu filho, o Luiz Henrique, é meio fora da curva, porque ele desenvolveu linguagem muito rápido. Então, ele já falava português quando ele começou a ir para a creche, com 1 ano e pouco.
Eu digo falava assim, falava mesmo. O Massaro que estava aqui pode confirmar. Ele fazia frase e assim, não dialogava, mas ele tinha um nível bom de vocabulário de palavra para uma criança de 1 ano e meio. Basicamente ele é filho do Berg, né? Então se ele não falasse, o menino não era mudo, né? Boa. Ai, tem pra quem puxar. E quando ele foi para a creche, é aquela história, ele tinha no cérebro uma língua já, né? Não desenvolvida, mas já tinha uma. E ele entrou numa creche com 6 crianças que todo mundo falava francês, né? Ou balbuciava alguma coisa, ou estava perto. Então, ele teve uma certa dificuldade no começo, porque a menina chegava pra gente e dizia, ó, ele não... Eu não sei o que ele tá dizendo. Às vezes ele pede algumas coisas, a gente teve que dar algumas receitinhas pra ela. Você diz assim, ó, se ele falar tipo água, alguma coisa assim, parecida, ele quer água, e assim, fazer meio que um dicionário, um mini... da água, leite, fome, banheiro, sabe, xixi, algumas coisas assim, para ela ter mais ou menos ideia do que ele estava querendo dizer, até que ele aprendesse a língua. Se ele virar para ti e dizer assim, vai tomar no cu, você só ignora o que ele falou, viu? Nessa idade de 1 ano e pouco, ele não ia dizer ainda isso, né? Mas mais para frente talvez acontecesse. Mas interessante, porque existe esse fenômeno do retardo da língua, né? Assim, crianças são submetidas a 2 idiomas simultaneamente, assim, quando ela começa a aprender os 2 ao mesmo tempo, existe realmente uma questão, fora o fato de se a criança é tímida ou não, mas o cérebro leva um certo tempo a desenrolar o que é uma língua, o que é outra. Então, às vezes, dá misturada, às vezes a criança demora, sabe? Isso preocupa os pais. Eu já vi casos aqui, até de gente próxima, a gente conhecido, que a criança foi falar mesmo os 2 idiomas já depois dos 2 anos e pouco. Você imagina, né? Você tem uma criança que era para estar falando com 1 ano e meio, mais ou menos, e se está com 2 anos e meio, ela está começando a falar direito. Mas, pô, é 1 ano, cara, que você fica naquela... Né, o que diabo está acontecendo? Será que está tendo algum problema? E, na verdade, não é um problema, é uma coisa natural de você estar submetido a mais de um idioma ao mesmo tempo. Sim, o cérebro tem muito mais informação para processar e trabalhar nessa fase aí do que se está aprendendo um idioma só, né? Muito mais simples. Sim, com certeza. E fora a mistureba, né? Porque assim... Pode crer. Né? Por exemplo, Sim. Hoje meus filhos são grandes e em alguns casos eles misturam, mas ele mistura o que ele não é capaz de fazer a frase, entendeu? Ou ele faz a frase ao contrário, assim, tipo, imagine com vocês, talvez no inglês no começo era assim, né? Porque como é tudo invertido, você fala sem querer exagerar, mas de trás para frente nas coisas, e aí a criança faz as frases em português de um jeito meio bizarro. E aí você começa tendo que contornar, e daí que eu acho que a história do idioma é importante. Você ter uma noção boa dos 2 idiomas ajuda para você tentar explicar um pouco, sabe, um pouco de porquê ou como. Você não pode, porque você não pode simplesmente dizer assim, fala ao contrário, você está falando errado, né? Você vai ensinar, você vai dizer, ó, né, tipo, o sujeito da frase, sei lá, você acaba entrando um pouquinho na teoria da coisa para explicar que não pode ser daquele jeito, né? E quando eu vou soletrar alguma coisa para os meus filhos, que é uma palavra em português, porque isso é uma coisa que vai acontecendo. Os meus foram alfabetizados, o Cazu praticamente foi alfabetizado em inglês, então, né, ele estava aprendendo a escrever no Brasil quando ele veio para cá, e daí ele chegou aqui, ele começou a aprender a escrever em inglês, então ele não aprendeu a escrever mais em português. Isso é uma coisa interessante, porque a criança, você consegue ir mantendo pela fala só o speaking, né, o falar. Exato. Se você não trabalhar a escrita, ele não vai saber escrever, porque ele vai pensar em escrever como você escreve em inglês, no caso deles. Então, pode crer. E daí às vezes tem alguma palavra que eu falo pra ele em português e ele não sabe escrever, daí eu começo a soletrar em português, né? Daí eu falo I, por exemplo, de igreja, né? Eu falo I, daí ele coloca a letra E. Eu falo, não, Cazu, eu tô falando português com você. Então, né, esse E é o I, na verdade é o I, é o ai, não é o E. Não, bicho, dá um nó no cérebro da gente também. Aí você tem que explicar pra ele conseguir entender qual letra que você tá falando, pra ele conseguir escrever em português, porque ele não vem mais a palavra na cabeça dele de como que escreve aquilo em português, há muitas coisas. Muito
muito intuitivo, né? Você chega a dizer pra ele, Kazu, é o I de idea, entendeu? Pode ser, né? É uma estratégia. A gente já vê essa diferença. Eu, quando falava para meus filhos aqui, eu dizia, olha, presta atenção. No português, você lê todas as letras, porque, por exemplo, no francês, o plural, o S não pronuncia, né? Uhum. Então, uma palavra no plural e no singular é igual, em termos de pronúncia. Então, quando eles começavam a ler alguma coisa que estava escrita em português, eles engoliam os pedaços das palavras, como era em francês. Eles falam, não, a regra é simples, você lê tudo e pronuncia todos os sons de tudo quanto é letra que está ali. Que, aliás, isso é uma coisa interessante, você tem que botar as crianças para ler alguma coisa, se você quer manter o português ou quer desenvolver, para eles lerem alguma coisa em português, porque uma coisa que eu observei, por exemplo, eles liam tipo mesmo, né? Uhum. Mas mas o cérebro não captava que era aquela palavra, tá entendendo? Entendi. E se ele lesse pronunciando errado, tipo uma palavra maior, tipo, sei lá, importância, né? Ele falava assim, importância. Aí ele não captava que era importância a palavra, entendeu? Porque ele tava com uma ideia diferente. Tentar ler, eu li várias vezes com eles, li em voz alta, pra ele ir tentando reconhecer do que ele sabia falar e comparar com aquilo que ele estava vendo escrito, porque ele não tinha sido alfabetizado, né? Ele estava sendo só usando uma gamezinha que a gente faz para tentar adivinhar outro idioma. E outra coisa que eu fazia muito, assim, ó, vai ter as festas de aniversário, festa de Natal, Dia das Mães, isso aqui, vamos escrever um cartãozinho para mamãe. E aí eu botava eles para tentar escrever um pouquinho, para que eles tivessem uma pequena noção de escrita, pelo menos, né? Para ajudar a compreender o que vê, o que lê, essas coisas. A gente tá falando num mundo perfeito, né? Onde a gente fala os idiomas e consegue ajudar as crianças. Mas e quando você não fala do idioma que você tem que ajudar em casa? Ou então, teu idioma é só aquele troço meia boca. Cara, é um pânico do cacete, né? É porque você tem que estudar, né? Eu não vejo muito assim como resolver isso, sabe? Se a pessoa chega aqui sem falar e sem ter um mínimo já de conhecimento no idioma, vai ficar bem mais difícil de você dar suporte para o seu filho. E como a gente comentou no outro podcast, as escolas exigem bastante da gente, assim, a participação, né? Então, fica complicado se você não tem noção do idioma, como é que você vai ajudar a estudar? Como é que você vai ajudar a fazer uma tarefa de matemática se você não consegue nem entender o que a professora está pedindo, né? Isso é outro ponto, né, que eu ia comentar, que não é só o caso do idioma especificamente, né? Tem a questão das matérias mesmo. Se você não era bom em matemática quando você era jovem, né? Se você, assim, imagina a história do Canadá, imagina a organização política, social daqui, são coisas que você não sabia antes, você não aprendeu isso, né? Porque assim, matemática, a gente estudou, a gente sabe um pouquinho, né? O idioma você acaba aprendendo, mas tem coisas que meus filhos vêm e eu tenho que ir pro Google para pesquisar e ler e ir atrás para poder tentar tirar alguma dúvida, não sei. Você falando bem da parte de história aí, eu acho que isso é uma das coisas mais complicadas da gente ajudar os filhos aqui, porque como você disse, a gente não tem conhecimento nenhum. E uma coisa que o Massa, acho que comentou no outro programa, que pro Matsuro, quando ele vai explicar as coisas, ele explicava em português mesmo, né? Vai explicar. Era isso, Massa? Eu sou realmente vagabundo nesse ponto. Quando me pergunta alguma coisa, ele geralmente... Começa dele, né? Quando ele tá fazendo o dever, ele me pergunta as coisas em português. Ele pergunta pra gente as coisas em português. E eu respondo em português. Tipo assim, ele pergunta... o que é tal coisa? Assim. Como é que funciona, sei lá, o que é um movimento de translação da Terra? E eu explico em português, né? E daí, eu não sei como dentro do cérebro dele ele faz as ligações para traduzir esse negócio para o inglês, mas eu sei que ele se vira, no final das contas. Eu acho que você tem sorte que ele é um cérebro oriental, pelo menos parcialmente. Tá lidando bem com essa informação, mas, assim... É porque eu já vi casos, inclusive em casa eu também percebi acontecer parte disso. A gente, para um amigo meu aconteceu, ele tentava... Era a esposa, ela não falava inglês praticamente. Uhum. E ela estava ajudando o menino a estudar história de canadense. E ela falava todos os nomes de
dos negócios do governo, das revoluções, sei lá, da Guerra Tranquila aí, sei lá. Sim. Essas coisas. Eu também não sei história canadense, não vou nem saber falar qual que é o assunto, mas era essas coisas aí, da organização do governo e tal. E ela ensinando o menino, e eu via que ela explicava tudo em português, e o menino tava indo mal na escola, entendeu? E ele tava com dificuldade. E eu fiquei observando, porque eu fiquei um tempo na casa deles, assim, e eu fiquei observando e eu falei, caraca, bicho, eu percebo que ele tem dificuldade de entender, de processar isso tudo, porque ela tá explicando no português. Quando ele chega a escrever na prova, ele tem que escrever tudo em inglês. Não consegue converter, tem que saber, né? todos os nomes em inglês. Exato. E daí ele tava tendo dificuldade de fazer essa translation, de fazer essa tradução, assim, né? De fazer essa conversão da informação. Então, eu acho que não é toda criança que consegue lidar com essa facilidade, assim, como o Masaru fez, entendeu? Então, eu, na minha casa, sempre preferi explicar tudo em inglês para meus filhos. Em vez de eu falar 2 vezes 3 é 6, eu falava 2 times 3, 6, porque daí eles gravavam 6, eles associavam com o número 6 no papel e eles conseguiam responder na hora da prova, sabe? Então, eu sempre ensinei, eu dei preferência em ensinar para eles o tempo todo em inglês, mas às vezes tem palavras que você não consegue, ou que você não consegue dar uma explicação, fazer uma explicação em inglês para a criança. Então, eu tentava explicar em inglês, se eu via que eu não conseguia, eu puxava para o português, mas depois eu reforçava o negócio em inglês, assim. Porque eu fico sempre com receio de eu falar uma coisa e não vai ficar no cérebro deles, principalmente Yumi, que ela tem mais dificuldade, assim, entendeu? De entender as coisas. Uhum. Se eu ficar explicando pra ela, assim, em português, ela vai chegar lá... Ela já é difícil explicando em inglês, ela chega na hora da prova... Cara, ela quando chega na hora da prova, ela não consegue fazer direito, porque se eu ficar explicando em português, ela não vai conseguir. Eu já falei que eu faço nas duas línguas, mas eu tenho uma certa vantagem, né? Que o francês é uma língua latina, então muitos dos termos se parecem, né? O que é técnico, talvez seja a raiz do latim, então é bem parecido, não é fácil você colocar os dois idiomas. Eu aproveito para jogar, mas eu percebo de vez em quando, como você falou, com o meu mais novo, de vez em quando eu percebo que ele, quando você troca muito, ele demora na conversão. Aí eu volto pro francês, porque eu sei que é mais fácil. Eu acho que eu concordo contigo, André. Isso daí tem que ser um troço que varia de criança por criança. Eu não sou nem louco de dizer, não, é melhor você fazer isso daí, porque eu sei que cada pessoa reage de uma maneira diferente quando tá aprendendo um idioma, cara. Então eu sou totalmente de acordo com essa tua opinião. Eu acho que a gente tem mesmo que adaptar a maneira que a criança aprende. Eu tive sorte pra caralho, principalmente porque às vezes ele me ajuda. Ele ajuda a nós dois, na verdade, né? O inglês. Mas isso quer dizer, um ponto positivo, exatamente, cara. Um ponto positivo disso é que você tem tendência a desenvolver melhor o seu idioma por conta deles, né? Desde que você não. Talvez seja porque aqui a gente é obrigado a utilizar o idioma, né? Então a gente não precisa a gente não tem a opção de viver só nesse idioma. A gente sabe que tem uns casos de gente que mora por aqui que não fala inglês, não fala francês. Sim. Porque tá total imerso em português, né? Então... gente... tipo, acontece. Eu vou dar uma dica matadora de como melhorar o inglês e aprender, ter um inglês melhor para poder ensinar com as crianças em casa. Manda. Trabalhe de voluntário na escola. Cara, isso é do cacete mesmo, né? Bicho, eu fui nos eventos, assim, eu fui em poucos, confesso, muito poucos, porque eu não tinha tempo, né? Tava fazendo college, cuidando dos 2 filhos sozinha, então não dava tempo. Geralmente os eventos da escola batiam nos meus horários de aula, mas quando dava pra eu ir, eu ia. E participei de eventos, assim, tipo Scientists in School, não sei o quê. Cara, como a gente aprende. Daí chegou... tinha esse evento que foi de cientistas, ele falando o nome de ferramentas, sabe? De serrote, de martelo, de não sei o quê. E dando um monte de outras nomenclaturas lá que eles aprendem logo cedo na escola. E que a gente não aprende na escola de inglês, porque não ensinam a gente, cara. Sabe? É vocabulário específico, alavanca, né? Vocabulário específico, alavanca. Era princípios de física, sabe? Eles falando de alavanca. E eu achei de braço,
espaço, de não sei o que, de momento. Eu achei muito legal, né? E então eu falava assim, cara, uma manhã que você passa na escola com essas crianças é uma delícia, é super gostoso. Eles precisam demais sempre da ajuda dos pais. Eles ficam tão agradecidos de você ir na escola ajudar, mas tão agradecidos que a gente fica até sem graça de tanto que eles agradecem e dão até presentinho pra gente no final, pelo menos eu recebi lá. E você aprende pra caramba, assim. É muito legal, assim. Então, é uma oportunidade de estar em convívio ali com, né? Ver como a escola funciona, ver como é que as crianças... Como é que são as aulas lá dentro, como é que é a organização da sala, como é que é o quadro, né? Conversar com os professores, estar em contato com os professores e você aprende inglês pra caramba, porque você aprende aquele inglês da imersão mesmo, sabe? É muito legal. Essa é massa. Isso é interessante mesmo. Você participar da vida da escola... Pouco importa seja pela questão do idioma ou não, você vai ter uma coisa muito, muito interessante, que é você saber exatamente o que está acontecendo com o seu filho, com a classe dele, porque assim, a escola não é só o idioma, não é só o aprendizado. Vai ter conflito com os outros amiguinhos, vai ter briga, vai ter, sei lá, fez alguma coisa errada, a escola mandou um bilhetinho para você dizendo que houve um problema, vai ter um pequeno acidente, ele caiu do brinquedo, machucou o braço. Então, você tem que estar se inteirando para você poder saber do que está acontecendo e você consegue realmente aprender. Agora, aqui entre nós, momento e princípio da alavanca é o engenheiro falando, né, Marcelo? Achei super legal. Ela foi lá de vocabulário de serrote e tudo, mas o que ela decorou mesmo foi o momento, princípio da alavanca, certo? Achei muito legal. Agora eu que quero saber de vocês. Vocês que, principalmente o Massaro, que o seu filho veio pra cá com 5, mas e o Berg, que os filhos já nasceram aqui. Como que fazer, ou quando acontece, deles não quererem mais falar português? E aí, como é que é? Vocês tiveram esse problema? Rapaz, não. Não. Não? Não, cara. Que sorte. Desse mal, eu não morri de fome. Agora, puta, eu conheço altas histórias, assim. O Matsuro tem amigos, inclusive, que eles já são adolescentes, assim, na idade dele, que os caras não falam português, tipo, só falam quando é estritamente necessário, assim, tipo... Mas isso não é de convívio? Porque, assim, quando você tem uma comunidade brasileira forte, eu acho que é mais difícil eles não falarem português, porque tá todo mundo falando português, ele tá naquele meio. Agora, quem tem, talvez, a tendência a ser mais isolado, ficar mais na sua, ou ter mais amizade com canadenses, com locais, né? De um canadense, mas pode ser qualquer outro idioma, outra nacionalidade que o brasileiro, porque a língua comum vai ser o inglês. O que a gente vê muito, uma coisa que eu vejo muito com as crianças aqui, é que se você juntar 5 crianças brasileiras e mandar brincar, aqui no Quebec existe uma grande chance que eles vão brincar em francês. Aqui eles vão brincar em inglês. Porque eles aprendem o nome das brincadeiras, as regras, as coisas, que é o que eles vão brincar do que vem na escola. E eles só sabem brincar em francês, eles nunca brincaram daquilo em português antes para poder fazer uma associação. A gente que fica lá dizendo o nome das coisas, o nome das brincadeiras, tentando fazer tradução, mas não é... Para eles não, né? Mas não é a regra. Mas aí, por exemplo, eu coloquei um princípio básico aqui em casa desde o começo, por conta também da família, por conta de a gente querer essa cultura nossa um pouco de qualquer maneira. Em casa sempre é português, e a gente conseguiu incutir desde bebezinho, foi crescendo, foi falando. Quando ele começava a querer falar, não, para, isso aqui em português é assim, é um esforço, é muita insistência, dá um trabalho meio grande, que é uma batalha constante, e você tem que estar sempre trocando de vocabulário, sempre ensinando, porque assim, meus filhos estão grandes hoje, um tem 9, outro tem 11, quase 12, e de vez em quando sai palavra que eles não sabem, eles vão soltar em francês, o verbo, a expressão, a coisa, e você tem que estar sempre corrigindo, sempre ensinando, mandando ele repetir, é uma coisa que nunca para, se você quiser desenvolver, nunca para. Berg, eu vou contestar a sua teoria aí de que basta ter convívio com a comunidade brasileira, não sei o que, quem fale português, para eles falarem português, porque meus filhos... Quando eu tenho muitos amigos brasileiros, eu sempre saio com os meus amigos brasileiros, a gente fala português em casa. Quando eu saio com os meus amigos brasileiros, eles falam inglês.
Mas eles têm criança da idade deles? Ah, não, vão só eles. São as únicas crianças do grupo. Então, eu acho que é um pouco daí, talvez, a explicação, porque no nosso caso, a gente teve muito amigo com filhos aqui, né? A gente tem uma roda grande de amigos com filhos. O Massaro participava quando estava aqui. Mas eles não falam português, eles falam inglês. Eu acho que mesmo assim, as crianças, eu acho que... como eles não vão se relacionar com outras crianças que sejam... que falam em português também, porra, eles se veem naquele meio assim, cara, só tem adulto aqui, eu não vou me quebrar. Primeiro, chato, né? Crianças pensando assim, pô, só tem adulto, chato. Eles só falam português. Pô, twice chato. Eu vou ficar falando inglês aqui no meu canto. Eles falam inglês e quando acontece de ter os filhos dos amigos que vão, não são muitos, mas às vezes tem, eles falam em inglês. As crianças todas falam inglês, daí cai nisso que o Berg falou. Mas o que eu quero dizer é assim, que o fato de meus filhos eles têm contato com português e tudo, mas eles acabam falando muito inglês. A gente tem que ficar realmente pegando o pé, porque senão... vai acontecer que nem aconteceu no meu primeiro ano em Toronto, que eu era a única pessoa que conversava com eles em português em casa. Eles simplesmente pararam de falar português uma hora, você entendeu? Eles só falavam inglês. E uma parte da culpa foi minha, que eu pegava e eu queria treinar meu inglês e eu falava inglês com eles. Entendeu? Porque no college você não fala muito, no college você escuta, né? E você escreve, então você não pratica o speaking com tanta frequência. Então eu tentava praticar meu speaking com eles, eles pararam, eles ficaram... Depois que eles começaram a falar inglês aqui, eles ficaram praticamente 1 ano sem falar português. E eles foram falar português quando eles foram visitar os parentes no Brasil, porque daí, bicho, quando a água bate na bunda, né? Lá ninguém falava inglês para falar com eles. Mas aí entra outro ponto, André, que é a questão da referência, sabe? Eles dizem, inclusive eles falam isso, por exemplo, para quem tem pais que é um casal, cada um de um idioma diferente. Assim, se você quer manter a sua língua, você sempre fala e sempre com você é aquele idioma e você tem que forçar e brigar mesmo quando não dá. E o outro, sempre o outro. Se você fizer um pouco do outro, ele vai pro mais fácil e ele vai entender que, com ela eu também posso fazer. E aí não precisa mais fazer a troca e acaba realmente perdendo, Exato. Sabe? Não, mas agora eu fico sempre falando português com eles e tem o Adriano também, e daí a gente conversa em português, daí isso acaba ajudando, mas senão os bichinhos vai fazer isso que você falou mesmo, vai pro mais fácil, porque... Pra que falar 2, né? Falar um só é mais fácil. É assim, a conta é bem simples, eles passam 10, 12 horas no outro idioma e umas 2, 3 horas em português. Não, é uma batalha desleal, entendeu? Desigual, né? Você quer dizer? Desleal. Eu gosto como a gente vai de falar bem o português hoje em dia também, né? Pessoas, fechamos o programa de hoje? Fechamos. Super fechamos. Eu acho que foi um programa muito massa. Eu acho que muitos depoimentos interessantes aqui e eu tô curioso para saber o que as outras pessoas vão falar também sobre o que a gente tá falando aqui, nossos ouvintes. Os comentários que vão brotar por aí. Tô muito interessado. Berg, você tem alguma coisa para me dizer? Eu posso dizer para você que eu não tô falando idioma, vou fazer uma frase bem longa para poder dar bem a ideia de como eu sou poderoso no inglês. Yo, Adrian! Porra! Na verdade tem que tronchar a boca, né? Yo, Adrian! Que desgraça! Pessoas, muito obrigado por terem escutado a gente até aqui. Deixa eu ver, domingo é dia de Drops, então fica antenado na nossa página no Facebook, que já agora a gente está postando o assunto que vai rolar durante o final de semana e tá discutindo, tá querendo trazer a discussão mais para perto de você. Então fique ligado, participe e mesmo os drops anteriores, se você escutou uma discussão interessante, não é só porque ele acabou que a gente parou de escutar e parou de discutir. Coloca lá seu comentário, coloca sua opinião, porque a gente está sempre revisitando os comentários das pessoas, está sempre mantendo as discussões ao vivo. Exato. Ou ao morto, ou ativas. Sei lá, me perdi no português agora. E ajudem a gente a divulgar o Pode Deixar, né? Faça-nos aumentar o tamanho da podosfera. Então, se você conheceu o Pode Deixar e você gosta, dura
30 segundinhos para você dar um like, dar um compartilhar, né? Mostra para alguém, ó, vai lá e diz, ó, instala tal programa que eu uso também, baixa um podcast aqui, escuta os caras, vale a pena. E você ajuda a gente também a alcançar mais gente. É isso daí, não é? Lembrando que a gente não fala só sobre Canadá, a gente também está falando sobre outros assuntos aqui. É isso aí. E muitas mudanças devem acontecer desde que vocês colaborem com a gente. Por favor. Todo mundo, muito obrigado pela sua paciência. E semana que vem a gente volta com mais um. Pode deixar. Parou. Tchau. Tchau. Gravando. Você vai ficar Eu com não câmera? tirei minha câmera ainda, desculpa. Nós tá vendo você balançando. Ah, tirei agora, né? Tirou. Pessoa desligada. Ainda bem que não enfiei o dedo no nariz. Que pariu.